Fala, minha gente, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Projeto EBD, nossa playlist aqui semanal, né, que nós trabalhamos as lições da Escola Bíblica Dominical. E hoje estamos fechando o primeiro trimestre de 2020 com a lição de número 13, o plano divino prevalecerá. Bom, primeiramente, né, agradecer aqui o nosso pastor Clóvis Júnior, sua esposa, a pastora Jaqueline, que sempre nos incentivam, né, a fazer aqui o Projeto EBD, a missionária Carla também, a nossa superintendente da Escola Bíblica, que sempre também nos incentiva, nos ajuda, e aí nos dá esse espaço aqui, né? Então fica o nosso muito obrigado. E principalmente, gente, você que acompanha aqui no meu canal pessoal, não deixa de se inscrever no canal da igreja, tá? O link tá na descrição. Por quê? Mês que vem, Apocalipse. Marcelo, mas por que? Você vai parar de fazer no seu canal pessoal? Não, vai continuar sendo nos dois. Mas, no canal da igreja, semana que vem, dia 1º de abril, na sexta-feira à noite, nós teremos uma live com outros professores, outras perspectivas, sobre um panorama de todas as lições. Um panorama de todas as lições sobre Apocalipse. Gente, imperdível, tá? Só que essa live é só no canal da igreja, beleza? Então se inscreve lá, ativa o sininho, siga também a igreja no Instagram, né, que lá tem as notificações, calendário da igreja, enfim. E, de novo, o convite para você participar da nossa Escola Bíblica Dominical, todo domingo, às 8h30 da manhã. Beleza? Então, é isso, né? Os nossos agradecimentos, os nossos recados. Vamos, então, para o resumo da aula. O plano divino prevalecerá. Ezequiel capítulo 48, versículo 35 é o texto base. Diz assim: E o nome da cidade, desde aquele dia, será O Senhor está ali. A lição, essa última lição, ela vai trabalhar três aspectos. Primeiro, a questão que a igreja sempre sofreu ataques. Né? O plano de Deus sempre sofreu ataques, sempre se tentou minar os planos de Deus. Segundo, ressaltar que os planos de Deus têm um propósito escatológico, ou seja, tem um propósito que ele vai chegar até o fim conforme Deus estabeleceu. Tá? Então toda a história está nas mãos de Deus. Amém? E por fim, ensinar o que quer dizer essa expressão, o Senhor estará ali. Ok? Muito bem, então vamos lá. Primeiramente, o comentarista começa falando das tentativas de destruição do povo de Deus. Ok? E ele começa dizendo o seguinte: olha, o povo de Deus deve perseverar, confiante no Senhor, sabendo que as intenções malignas não prevalecerão contra os planos de Deus, que sempre triunfarão. A Bíblia é clara ao afirmar que, ainda que o dragão e os seus anjos batalhem, tentando impedir o plano divino, contudo não prevalecerão. Gente, por mais que o inimigo, né, Satanás, ele atue contra a igreja, né, lá em Tessalonicenses Paulo deixa isso claro, né, que a ação dele é não a Deus, ou seja, toda a ação dele é negar a existência de Deus, é negar o plano de Deus, é destruir o plano de Deus. Ainda que ele faça tudo, Deus ele é poderoso. Né? Então não cai nesse engodo de que Deus fica numa batalha eterna com Satanás, que tem anjo guerreando o tempo inteiro. Não, tá? Não. Né? A Bíblia é clara em dizer que lá na guerra do Armagedon, Jesus, né, vai repreender Satanás com o sopro da boca. Tá? Então Deus não sai do trono, Deus nem muda de feição para repreender Satanás. Tá? É por isso que lá em Judas, né, é citado lá que Miguel não ousou proferir juízo, mas diz que o Senhor o repreenda. Por quê? Porque o Senhor repreende sem sair do trono, sem fazer nada, simplesmente dizendo não. Tá? Lá, o relato do livro de Jó é muito claro que Satanás não age fora dos limites estabelecidos por Deus. Então não há possibilidade de derrota. Tá? O Senhor ele é soberano, ele é poderoso, ele é onipotente. Ok? E aí ele vai destacar no 1.2 a profecia contra Gog, que está no capítulo 38 e 39 de Ezequiel, que é uma investida contra Israel, tá? E que seria sim para minar ali o plano de Deus, tá? E aí ele destaca três aspectos. Primeiro, que a invasão vai se dar no fim dos anos e no fim dos dias. São duas expressões, né? A primeira, no fim dos anos, está em Ezequiel 38:8. No fim dos dias está em Ezequiel 38:16.
Ele vai trabalhar que essas expressões podem estarem ligadas à última semana de Daniel, ou seja, a 70ª semana, a semana 70, né? Para quem não entende, rapidamente, as 70 semanas que Daniel trabalha são ligadas à história de Israel. 69 semanas já se passaram, a última semana será a grande tribulação. Lembrando que são semanas de dias, de anos, na verdade, né? São semanas de anos. Então, cada dia é um ano. Então, seriam 7 anos. Então, a grande tribulação duraria 7 anos. Na verdade, assim, né, o período de governo do anticristo duraria 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra. Que Satanás se voltaria, o anticristo, na verdade, né? Se voltaria contra Israel. E aí, Gog seria nessa segunda parte, né, desses 7 anos, nessa segunda parte da última semana profética, seria então uma investida contra Israel, ok? No segundo ponto, ele destaca o seguinte, que os motivos dessa invasão provavelmente serão visando as riquezas e a posição geográfica de Israel. Né? Lembrando, gente, que Israel ele tem muita riqueza tecnológica, tecnologia bélica, tecnologia agrícola, tecnologia, enfim. Né? Israel é um país muito rico. Né? A Universidade de Tel Aviv, que é a capital de Israel, é uma das principais universidades do mundo. Tá? Então, assim, eles detêm muita tecnologia, eles detêm muitas riquezas, tá? Eles conseguem construir e arar terras com muita facilidade, eles são grandes produtores agropecuários, tá? Então eles têm muita coisa. Então pode ser esse o interesse naquele momento lá, no futuro, quando o anticristo se voltar para Israel, ok? E tentar essa invasão, tá? Então essa profecia de Gog estaria ligada a essa invasão contra Israel que vai acontecer lá na Grande Tribulação. Inclusive, né, quando aconteceu aquela tragédia de Brumadinho aqui em Minas Gerais, a tecnologia usada para encontrar as pessoas soterradas era uma tecnologia israelense. Né? Eles detêm muita tecnologia. E por fim, ele destaca que a gente não deve confundir essa profecia de Gog com Armagedon. Aqui existem divergências teológicas, tá? E escatológicas. Há quem entenda que é a mesma, que tanto Armagedon quanto a profecia contra Gog é a mesma. E aqui ele está dizendo que não é, tá? Armagedon, a batalha contra o Armagedon será o momento que Jesus virá e vai aprisionar Satanás. Então aqui ele separa. A profecia de Gog seria uma investida contra Israel, e a profecia do Armagedon, a guerra do Armagedon, que está lá em Apocalipse capítulo 20, seria pré-milenista, né? Ou seja, pouco antes do milênio. Então, no final da grande tribulação, Jesus vem com seus anjos, vem com a igreja que foi arrebatada e vai aprisionar Satanás por 1000 anos, tá? Então seria esse o momento ali da profecia de Armagedon, que seria diferente, a batalha do Armagedon, diferente da profecia contra Gog, ok? Há entendimentos que na verdade, esse ajuntamento, essa profecia ali da guerra do Armagedon, é a mesma de Gog, tá? Aí são os especialistas aí em escatologia que vão lidar com isso, tá? Não é o meu caso, ok? Muito bem. A minha área de concentração de estudo teológico é muito mais na ética, na apologética, né? Enfim, cristologia, são matérias que eu leciono no seminário, então a minha concentração de estudo está nessa área, né? De teologia aplicada, não de escatologia. Escatologia eu não mexo muito, tá? E aí, por fim, ele vai falar o seguinte, olha, que Deus será glorificado. Ou seja, além do projeto de Deus não ser abalado em momento nenhum, Deus será exaltado. Por quê? O projeto de Deus vai prevalecer e todos verão que o Senhor é Deus. Né? Lá em Apocalipse diz que toda tribo, toda língua confessará o seu nome. Tá? Então, a vitória do Senhor tem esse objetivo, de exaltar o nome do Senhor. E há muitas expressões que apontam para isso no texto bíblico. Tá? Muito bem. Segundo, existe um plano do Senhor que vai do início ao fim, né? É um plano completo, né? Por isso que a gente fala que é um plano de Deus que é escatológico, ele vai até as últimas coisas. Escatologia, escatos, no grego significa último, tá? Então ele concebe tudo, né? Da criação até o fim dos tempos, ok? O plano de Deus ele é completo, ok? E ele vai comentar o seguinte, que há tempos de desinteresse e descrença. Olha o comentário do autor da revista. Sim, à medida que vamos nos aproximando do fim,
da presente era, vai crescendo o interesse em assuntos que se referem mais à vida debaixo do sol, o que Deus tem a fazer, aqui e agora. Conquistas pessoais, entre outros. Ou seja, nós vivemos um momento que é exatamente isso que está acontecendo. Um evangelho materialista voltado para essa terra, que não se preocupa com a salvação. Um evangelho que prega teologia de prosperidade, ganhos pessoais, a tal da teologia do coaching, né? Esse evangelho motivacional que está ligado ao que você pode conquistar aqui. Não é que Deus não abençoe a nossa vida terrena, mas a maior bênção que Ele pode dar é a eternidade, gente. É estarmos com Ele eternamente. Tá? Deus não nos daria nada se Ele não nos desse Ele mesmo. Né? Porque tudo aqui é passageiro. Então, assim, é a apostasia, é a descrença que Paulo nos alerta, que Jesus nos alerta, esse é o ministério, que muitos vão se desviar da fé, tá? Nós vivemos exatamente esse momento. Muito bem. E aí ele vai trabalhar como que Jesus nos ensinou sobre os últimos dias. Jesus nos fala sobre os últimos dias. Ele diz assim: notar que a primeira bem-aventurança descrita no último livro da Bíblia se refere a ler, ouvir e guardar a mensagem apocalíptica, acompanhada de uma advertência, porque o tempo está próximo. Gente, eu até comentei aqui que não é muito a minha concentração de estudo a escatologia, mas perceba uma coisa, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que ela não é importante. Eu estou dizendo que eu não me concentro nela de maneira acadêmica, tá? Mas você precisa ter em mente que Jesus virá, ok? Que isso é uma realidade, Jesus vai voltar, ok? Que nós temos que estar preparados, ok? Ou seja, a escatologia, ela é uma parte essencial do cristianismo, ok? Mesmo que você não tenha o interesse de estudar a fundo as profecias, como eu não tenho, né? Mas entender que nós esperamos a iminente volta de Cristo, que existem sinais que estão acontecendo na sociedade, na natureza, tá? E dentro das igrejas, ok? Que há todo um preparo da igreja para encontrar com Cristo, tá? Entender essas coisas é necessário. Tá? Por isso que estudos na igreja, pregações que trabalhem essas questões são necessárias, ok? São necessárias, tá bom? Então, quando eu falo que eu não estudo de maneira acadêmica, tá? Mas entender o que é a grande tribulação, os 7 anos, os 3 anos e meio, ou entender algumas nuances nas interpretações escatológicas é necessário, tá bom? Para um cristão comum, é essencial entender que há sinais que apontam para a volta de Cristo. Violência, amor se esfriando, a própria apostasia, o abandono da fé, o abandono das preocupações. Entender o abandono da preocupação com a eternidade, entender que isso são sinais da volta do Senhor, é essencial para qualquer cristão. Tá bom? Lembrando que o próprio Senhor Jesus traz o ensino sobre os últimos tempos, Mateus 24, Mateus 24 e 25, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 12, tá? Lucas 21 também vai tratar um pouco disso também, tá bom? E aí, por fim, ele vai trabalhar a esperança da igreja. A nossa esperança é a volta do Senhor. E o comentarista vai dizer assim, olha, nossa esperança como povo de Deus não se resume ao nosso viver aqui e agora, vivenciando o dia a dia neste mundo. Também somos exortados a aguardarmos a bem-aventurada esperança, como descreveu o apóstolo Paulo em Tito capítulo 2, versículo 13. Gente, nós precisamos ter essa esperança da volta do Senhor viva em nosso coração. Esperança não é espera. Esperança é mais que uma espera. Eu costumo dizer, claro que de maneira bem rasa, que esperança é uma espera ativa. Tá? É uma espera que você anseia por aquilo. Isso é esperança. Não é espera. Espera é você cruzar os braços e esperar. Esperança não. Esperança é você desejar. É você querer. Só que, diferente da esperança comum, nós não esperamos algo que pode acontecer. Nós esperamos por algo que vai acontecer, que é certeza. Amém? E desejamos por isso. Nós glorificamos, nós atuamos, nós fazemos por onde estamos cada vez mais perto desse acontecimento. Amém? Muito bem. E por último, ele vai trabalhar essa expressão que o Senhor está ali. Ele vai começar falando do quem vencer. Quem vencer?
Ele vai dizer assim, ó, sabemos que Cristo venceu, mas também sabemos que mesmo estando em Cristo, enquanto neste mundo, precisamos perseverar e lutar contra o pecado, o mundo e os seres espirituais da maldade, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. Gente, é importante entendermos o seguinte, Cristo venceu. E quando ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, o texto para aqui. Tá? Ele não fala, vós também vencereis. Não. O que nós temos que entender é que o Senhor nos chama a sermos participantes da sua vitória. Ou seja, a vitória é de Cristo. Tá? Aqueles que se entregarem a Cristo, ele permite que nós participemos da vitória dele. A vitória não é sua, efetivamente. Não é você que vence. Por isso esse acréscimo é tão errado. Tá? Eu venci, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E vocês participarão da minha vitória. Vocês receberão as bênçãos que ele conquistou. Tá? Ou seja, como se ele dissesse, olha, vocês vão receber as bênçãos que eu conquistei. Ponto. É só isso. Tá? Não acrescente textos à Bíblia, ao texto sagrado. Tá? Por mais que pareça que a compreensão te leve a isso, acrescentar vai desvirtuar. Porque não somos nós que venceremos, mas participaremos da vitória dele, se aceitarmos, se nos curvarmos a ele. Ok? A vitória nunca é nossa. Nós somos, enquanto homens, derrotados pelo pecado, mas em Cristo somos lavados do nosso pecado. Ele venceu o pecado, nós somos mortos, éramos mortos em delitos e pecados, ele veio e nos ressuscitou. Tá? Nos resgatou. Ok? Ele nos resgatou. Nós somos passivos em tudo isso. Ok? Nós não temos nenhuma atuação nisso. Ok? A única coisa que aí entende, aí dá para entender, né? Com todo respeito aos irmãos que entendem diferente, a única escolha que fazemos é de nos render a Cristo. De nos jogar no chão e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. É só isso. Tá? Você simplesmente se rende. Você simplesmente não resiste à ação do Senhor. Ok? E aí, ele vai trabalhar, então, no segundo ponto, a santificação. Ele diz assim, encontramos em toda a Bíblia exortações e um chamado ao povo de Deus para um viver santo, pois o Senhor é santo. A esperança mencionada no tópico anterior deve mover-nos à purificação. Temos responsabilidade no processo de purificação. Gente, é o que eu acabei de falar. Se você não se rende, não permite que o Espírito Santo molde o seu caráter e você continua abraçando o pecado, aí está a sua responsabilidade. Tá? Então o Senhor nos alcança, mostra que a nossa vã maneira de viver está errada, ok? E você precisa então permitir que Ele te mostre e gere em seu coração o desejo de servir, ok? É basicamente isso. Por fim, ele vai trabalhar a questão de viver de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus tinha sido enviada, contudo o povo zombou e desprezou as mensagens dos profetas enviados por Deus. Esses dois últimos tópicos, a santificação e viver conforme a palavra, são tópicos, digamos, gêmeos. Né? É a mesma coisa. A santificação é você buscar viver segundo a palavra de Deus. Amém? Então você se curva a Deus e Ele gera em seu coração o desejo de conhecer a palavra e de viver segundo Ele. E assim nós vamos poder vivenciar o cumprir das profecias e o prevalecer do projeto de salvação que Deus tem para nós. Amém? Eu espero que você possa viver a cada dia se curvando a Deus, se curvando a sua palavra e que você possa então desfrutar da presença gloriosa do nosso Salvador e por fim da vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Nosso projeto EBD fica por aqui. Semana que vem nós temos vídeo, sim, nós temos resumo, tá? No meu canal e no canal da igreja, a live exclusiva. Amém? Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e até a próxima.